Tem momentos que a águia, ela quando entende que o filho está em condições de voar, ela não está preocupada se o filho acha que tem condições. Ela simplesmente empurra ele de uma altura e diz, voa, porque a capacidade e o potencial de voar já está aí. Estou falando de mim, tá? O próprio pastor me colocando aqui em cima hoje. Ele está dizendo, voa. Eu vou voar, viu, pastor? Nascer, caturo, manhã. Deixa eu te dizer uma coisa. Acho que não me conhecem, eu sou Tiago Samico, filho dessa casa, ministro aqui. Bom dia. Conversando com o pastor, antes de começar, eu estava falando sobre discernir o ambiente, e especificamente entender a diferença entre um trampolim e uma plataforma. Essa igreja é uma plataforma. Todo aquele que se aproximar dessa igreja e da unção do pastor Janduí, buscando um trampolim, vai ter o que o trampolim propiciona. Um leve elevação e logo uma queda. Você entende isso? Uma plataforma, ela lança foguetes. Um trampolim não lança nada. É a pessoa que se lança. Deixa eu te dizer uma coisa. Não cabe a você se lançar. Não é você que se lança, afinal de contas o poder não é seu. Você tem autoridade para usar o poder que é dele. E eu estou te dizendo isso, e talvez agora não faça nenhum sentido para muitos aqui, mas fará em breve. Porque são 21 anos. Eu cheguei aqui em 2006. Pelas minhas contas, entre as indas e vindas que a vida acabou proporcionando na nossa caminhada, foram 11 anos, contando todos os anos aqui. Eu vi muitos aqui, inclusive o pastor Bruno, que agora acabou de interpretar a voz do Senhor. Quando eu cheguei, ele não era o pastor Bruno, ele era Bruno, estava se tornando líder de jovens. E aí quando eu olho para ele hoje, eu vejo que é Deus quem lança. Você entende? Eu só estou tateando, irmão. Aguarde um pouquinho que vai chegar. Sei que é bom no curso que então abra sua Bíblia, Mateus capítulo 8. Marcos. Marcos, capítulo. Vá para 9. Marcos 9, 9. Hoje eu quero falar sobre fé. Hoje eu quero falar sobre unidade. Hoje eu quero falar sobre tudo que você planejar como dentro dessa casa. Não haverá nenhuma força que poderá te reter. Hoje a gente vai falar bem breve, por causa do tempo e de tudo que a gente ainda tem hoje, num dia festivo, sobre unidade e coletividade da fé. Aleluia. Marcos capítulo 9, versículo 9. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou que não divulgassem as coisas que tinham visto até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Esse monte era o Monte da Transfiguração. Jesus subiu com alguns dos seus e lá ele foi transfigurado. Eles tiveram uma visão profética daquilo que haveria de vir. Essa é uma igreja profética e você precisa entender e discernir que num lugar e num ambiente profético, tudo o que acontece é instintivamente profético. Não existe uma ação dentro de uma unção profética que não se encaixe em algum momento. Muitas vezes nós estamos interessados em achar o fio da meada, sem entender que nós já estamos seguindo o rumo desse fio. E aí às vezes é difícil você olhar para o trilho enquanto caminha nele. Você só consegue olhar para o que vem à frente. E às vezes não faz sentido o que vem à frente. Eu me lembro e nunca vou esquecer disso. Eu era jovenzinho na fé. Eu tinha acabado de chegar aqui, o pastor Janduí olhou para mim e disse assim, rapaz, eu sei onde você vai chegar. E eu não entendi nada do que ele estava falando. E ele me ensinou o que eu vou te ensinar hoje. Ele disse, olha,
Deus nunca vai apresentar para você uma estrada plana à sua frente, porque senão você não acredita e não vai. Deus sempre vai te apresentar as coisas como numa esfera. Você vê um pouco de passos e depois você vai dando mais passos. E a esfera vai se movendo à medida que você anda. Eu escutei isso no ano de 2007. Foi o pastor Janduí que me disse. Continuo vivendo isso e deixa eu te dizer, você também, embora talvez ainda não saiba. Você talvez ainda esteja querendo ver muito mais longe do que Deus está permitindo que você veja por agora. Quando Jesus desce do Monte da Transfiguração, nessa passagem que estamos lendo, ele desce e logo que ele desce, a Bíblia diz que ele ainda brilhava, ele ainda tinha o brilho da glória que havia sido manifesta ali. E quando ele se encontra com o povo que estava em sofrimento, em confusão, a Bíblia diz no versículo 14, quando eles se aproximaram dos outros discípulos, estou em Marcos 9,14, viram numerosa multidão ao redor deles, e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e correndo até ele, o saudava. Entenda, a glória descia do monte e encontrava a confusão. E quando a confusão viu a glória, correu em direção da glória buscando uma resposta. Você consegue se colocar nesse cenário? A confusão está lá fora, a glória está aqui. 5 quilômetros para o norte, 5 quilômetros para o sul, 5 quilômetros para o leste e para o oeste. Onde você chegar, a glória chega e a confusão vai te procurar dizendo, por favor, resolva. Isaías capítulo 60 diz, levanta e resplandece. As nações virão porque estão em trevas. Foi isso que acabou de acontecer aqui. E então Jesus perguntou, versículo 16, o que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu, mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho que está possuído de um espírito mudo e este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. A razão da confusão vai começar agora a se apresentar a glória. Atente. E eles o trouxeram. Quando a confusão viu a glória, quando ele, o demônio, viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus ainda conversa com o pai, e no versículo 23, o pai pede que o Senhor tenha compaixão e ajude na fé. E Jesus responde, se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino explicou e exclamou, eu creio, ajude-me na minha falta de fé. No versículo 25, Jesus repreende e diz, espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia desse menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando-o muito, saiu, deixando como se estivesse morto. Nosso ponto aqui é que a consciência de Jesus, de que ele carregava a glória, fez com que ele simplesmente, ao invés de interagir com a confusão, atuasse sobre a confusão. Nós estamos hoje cumprindo mais um ciclo de 1 ano dentro dessa igreja local. E o que o Senhor está trazendo para nós hoje é o despertamento da consciência do que você carrega dentro. De fato, de quem você carrega dentro. É importante que você entenda, depois esses discípulos foram conversar com Jesus e disseram, por que a gente não conseguiu expulsar? E Jesus disse, olha, essa casta, esse tipo, só sai com jejum e oração. É interessante que Jesus não disse, tem demônio que não sai. Ele não disse isso. Ele não disse, olha, tem vezes que não adianta você exercer sua autoridade, não vai funcionar. Não. Ele disse que existe um alinhamento necessário. Oração fala de comunicação. Você está entendendo isso? Oração vai falar de experiência. Experiências com Deus, comunicação com Ele. Paulo disse a Filemão que a comunicação da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de toda coisa boa que você tem. Quanto mais você ora, quanto mais você tem tempos de oração, prostrado diante do Senhor, mais você entende quem você é.
Porque você contempla quando lê a palavra, quando se entrega ao Senhor, como por espelho a glória, e é transformado na glória pelo Espírito, que é o Senhor. É o que a Bíblia vai dizer em 2 Coríntios capítulo 4. Então, o que nós queremos entender aqui é que a identificação de Jesus com o que ele carregava foi o que ele decretou ser necessário para expulsar não só um demônio, mas qualquer casta. Porque, pelo visto, essa daqui era mais difícil. Oração e jejum. A oração fala de comunicação, de experiência. O jejum fala de sensibilidade. Você viu o vídeo? Lá em outubro. O pastor estava num tempo em que ele estava conversando com o Espírito e o Espírito Santo mandou ele mapear a redondeza. Eu não sei se você prestou atenção, mas ele disse, eu não saí daqui. Irmão, ele mapeia no Espírito. Assim como você deve mapear as coisas pelo Espírito. Enquanto você não olha para o que é natural, você está avançando espiritualmente. Porque seus passos são passos de fé. Porque você só pode caminhar por fé. Não há outra forma aceita por Deus de interagir com Ele senão fé. Ele vai entender cada movimento natural que você está dando, mas Ele só vai considerar como avanço quando for fé. Então você pode dar vários passos. Para Deus, o passo só é dado, o que Ele considera, quando é um passo de fé. Então muitas vezes as pessoas dizem, mas eu já fiz tanta coisa. Marta também disse isso. Jesus disse, uma coisa importa. E hoje Deus está dizendo a você, uma coisa importa, um passo de fé. É um momento decisivo na vida dessa igreja. Eu estou te dizendo isso pelo Espírito, não porque a minha mente está dizendo isso, eu nem sei o que vai acontecer amanhã, pastor. Mas o que eu posso te dizer é que é um momento decisivo nessa igreja. Muitas pessoas não acreditam que a incredulidade pode impedi-las de fazer alguma coisa. Elas acham que a incredulidade é algo que acontece, que faz parte do processo. Jesus deixa muito claro, geração incrédula não vai chegar em lugar nenhum, não vai alcançar coisa alguma. Então, baseado nisso, eu quero te explicar algo, agora que você entende o papel da fé e o papel dos passos de fé que você precisa tomar. E se você ainda não entende por completo a fé, deixa eu te dizer, aqui nessa igreja está hospedada uma escola chamada Rema, que é uma escola que vai te ensinar passo a passo. Nós estamos terminando em breve a matéria Fundamentos da Fé e eu estou dando essa matéria. Amanhã, inclusive, a aula é aberta, a partir das 8. E eu não estou fazendo propaganda, eu estou te dando uma oportunidade de crescer, é diferente. Mas, quando você entende que a fé requer ação, e quando você entende a forma como Deus vai interagir para que você haja, as coisas começam a se desdobrar diante dos seus olhos. Eu te falei que eu ia falar de fé e que eu ia falar de unidade. Abre a tua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 7. Eu quero te apresentar uma visão que certamente, se você conseguir captá-la com seu espírito, vai mudar certas coisas na forma como você vê a sua vida em comunidade, na comunidade dos santos. Diga, a igreja. Efésios 4, 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. A Bíblia vai dizer no versículo 11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Deixa eu te dizer, a plenitude de Cristo é o 100 por 1. Você lembra da medida 30, 60 e 100 por 1? A boa, a agradável e a perfeita vontade. 30, 60 e 100 por 1. A plenitude de Cristo, que é a igreja, só é alcançada em manifestação quando o avivamento que tanto se fala é manifesto.
Sabe o que é avivamento, irmão? Todo aquele que você ora é curado. Isso é 100 por 1. Muitas vezes as pessoas vinculam isso a finanças e não está errado, mas é muito mais importante considerar que a fé é uma forma de ver as coisas e se identificar com o que você vê, do que buscar coisas em si. As coisas simplesmente vêm quando você sabe quem é. Elas simplesmente te alcançam. Você pode ter fé para finanças, mas se você souber quem você é, as finanças te acompanham. Pastor Bruno acabou de interpretar o que o Senhor falou, falando de renovação da mente, é exatamente isso. Você precisa ter isso muito claro na sua cabeça. Agora eu vou te propor algo. A Bíblia diz que Ele concedeu dons aos homens. E se esses dons não forem talentos, capacidades? Eu te digo, dons são homens. Esses dons que são concedidos são homens. Deus deu homens a homens. Deus deu pessoas a pessoas, porque de fato Ele não pode abençoar nenhum homem se não houver outro homem para o qual Ele entregue a bênção. O dinheiro, deixa eu te dizer, ele não chega na tua mão caindo do céu. É necessário que ele venha da mão de outro homem. Você entende isso? Em qualquer instância, o objetivo dos dons, versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, é necessário um dom que você receba para que isso se manifeste. E deixa eu te dizer, esse dom inevitavelmente vai passar pela mão de um homem. Inevitavelmente, não há como crescer dentro do corpo de Cristo sem que cada membro, pela justa cooperação, desempenhe a sua parte. Você precisa ter consciência de quem você é, você precisa ter consciência da unção que você recebeu, mas entender que a unção não é apenas para a sua aplicação pessoal. A unção, ela é necessária para somar a outras unções dentro de um corpo e exercer a plenitude de Cristo, que é a igreja. Se você pegar a sua unção e guardar, você será como aquele que guardou o talento e não multiplicou. Ele foi chamado de servo infiel. Aquele que usa o poder que lhe foi outorgado pela autoridade que Jesus deu para benefício próprio, tem uma trajetória bem curta e frutos mirrados. Agora, aquele que soma, olhe para a pessoa que está do seu lado e veja o que é somar. Você consegue ver o que é somar? Você está num ambiente de unção coletiva em que o resultado é maior do que a soma das partes. Não é, dentro desse ambiente, não é 1 mais 1 igual a 2. Nesse ambiente é 1 mais 1 igual ao infinito. 1 mais 1 igual à plenitude de Cristo. Alô? Você precisa entender o ambiente em que você está. Você precisa discernir o corpo. Hoje é um dia de ceia. Porque todo aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe morte, juízo para si. É por isso que não são poucos os que dormem. Porque as pessoas querem para si, é uma visão egoísta, egocêntrica, egocentrada. Eu nasci de novo, agora eu vou para o céu. Não, irmão, eu nasci de novo, agora eu sou Cristo na terra. Jesus olhou para aqueles homens e disse: geração incrédula, até quando vocês não vão entender? Ele estava falando profeticamente, aqueles homens não eram nascidos de novo, mas você é. Tudo acontece na terra por causa de uma única entidade chamada homem. São os homens que promovem guerras, são os homens que aceitam a paz, são os homens que produzem riquezas, são os homens que consomem riquezas e promovem a pobreza. O sistema econômico é baseado em homens, através de homens e para homens. Políticas que libertam ou escravizam vêm de homens. Mas, mais do que frequentemente, as pessoas estão usando todos os seus recursos para cercar riquezas, deixando os homens desamparados. Não era isso que Jesus veio ensinar, não era isso que a ideia, o plano da salvação veio apresentar. Vamos para Salmo, capítulo 8. Salmo 8. O salmista diz no versículo 1, ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois puseste nos céus a tua majestade. Veja, o salmista está contemplando deslumbrado
a majestade do Senhor dos céus. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Aí ele diz no versículo 3, quando eu contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Fizeste-o a quem? Ao homem. No entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as tuas obras da tua mão, e sobre os pés, tudo lhe puseste. Deixa eu te dizer, nesse momento, Deus, na eternidade, não está pensando na glória dele, está pensando no homem. Como é possível você dizer isso? Ora, ele entregou o próprio filho pelo homem. Veja, se você tem um ventilador e esse ventilador está quebrado, você leva ele para o conserto uma vez. Ele quebrar de novo, você leva de novo. Se ele quebrar uma terceira vez, você joga ele fora. Quantas vezes o homem já quebrou e Deus nunca jogou fora? Quantas vezes você já quebrou e Deus nunca te jogou fora? Hoje é um dia de reconciliação. Hoje é um dia de restauração. Talvez Deus esteja falando com você agora e dizendo, eu sei que você quebrou essa semana. Eu sei que essa semana parece que você deu defeito. Mas eu vim hoje te dizer que Deus apresenta para você a destra de comunhão, dizendo, vem, 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 vem. O conserto está disponível, eu quero você consertado de novo. Deus não desiste de você, porque Ele não desiste do homem. Estamos em aniversário, é aniversário da igreja. E o foco de Deus no aniversário da igreja é o homem. Olhe mais uma vez para a pessoa que está do seu lado. Agora diga assim, se você soubesse quem eu sou, você pagava meu almoço? Deixa eu te dizer, todo o movimento no reino do Espírito está focado em uma coisa, o homem. E eu não estou aqui sendo antropocêntrico ou humanista, longe de mim. Quem me conhece sabe que se tem uma coisa que eu não sou é isso. Eu sou um triunfalista, eu vivo a partir do triunfo. Eu vivo a partir da posição que eu sei que eu tenho e você também tem. Essa casta de demônios só sai com jejum e oração, com identificação e intimidade, comunhão, unidade. Imagine se você tivesse R$1 milhão e colocasse ele dentro de um cofre, e esse cofre estivesse aqui, e todo mundo estivesse caminhando por ali, você estava tranquilo aqui, de boa, seu dinheiro está no cofre aqui. Mas a partir do momento que as pessoas começam a chegar perto daqui, de onde está o seu cofre, você já chega junto, opa, tudo bom, posso ajudar? Tem alguma coisa? Está muito perto, qual é o problema? Sabe, ali a Bíblia diz que o diabo já andava no jardim. A serpente já andava no jardim, já caminhava por lá, está escrito. Mas até o momento em que a serpente não havia chegado perto do cofre do tesouro de Deus, Deus simplesmente permitiu que a serpente andasse pelo jardim. Mas no momento em que a serpente tocou no maior tesouro de Deus, Deus disse, isso não vai ficar assim. Eu vou tomar uma atitude, porque você tocou na minha obra-prima. Olhe para a pessoa que está do seu lado e veja a obra-prima. Deus demonstra o tempo todo uma atenção especial ao homem. A gente tem que entender de toda forma, a parar de desprezar o que é um homem do seu lado, o que é uma mulher do seu lado. São seres humanos, mas mais do que isso, é o amor de Deus demonstrado em uma vida. Sabe, a esterilidade de uma mulher ou de um casal, de um homem dentro do casal, a esterilidade é uma iniciativa do inferno, não para impedir a alegria, mas para impedir a vida de um homem. Porque as trevas sabem que um homem pode mudar tudo em um ambiente. Você já passou por isso sua vida inteira. Você tem talentos, você tem dons, você tem capacidades, você é o tampa de crush. Você é o elo do caramelo.
Mas se não fosse um homem, uma pessoa chegando na sua vida e te dizendo, pode fazer, eu te permito, toma essa plataforma, te apresenta aqui. E entenda, não estou dizendo que eu estou me apresentando aqui, mas os meus talentos só podem ser demonstrados pelo Espírito através da plataforma que um homem me proporciona. Se o pastor Janduíno tivesse chegado para mim e dito, tudo bem, você prega hoje, eu não conseguiria estar aqui falando para vocês dessa forma. Eu só estou aqui calcado na liberação de um homem. Você entende isso? É o visto, é o ok, é a aprovação de alguém. A vida de Labão, você lembra de Labão, sogro de Jacó, foi totalmente mudada com a chegada de um homem. Então deixa eu te dizer uma coisa, se você está orando por uma resposta para Deus, preste atenção nos homens que estão chegando na sua vida. Deus só precisa enviar um homem para mudar tudo na sua vida. Deus só precisa mandar uma pessoa. E uma pessoa vai chegar para você e vai dizer, olha, sabe o sonho que Deus colocou no teu coração? Eu estou aqui para bancá-lo. Eu estou aqui para resolver. Deus mandou eu te dizer que eu vou resolver aquele problema que você precisa. Fica tranquilo. E tem mais, você não precisa fazer nada. Entra no descanso do Senhor que eu cuido. A questão é que as pessoas olham para os homens como se os homens fossem a fonte das coisas. Os homens são os canais. E aí, às vezes, você olha tanto para o homem, buscando uma fonte, buscando a solução, sem entender que o homem é o canal da solução, que quando o canal não se apresenta imediatamente, você despreza. Quantas oportunidades já saíram de frente de você, porque você desprezou um homem que chegou? Porque você não gostava da personalidade dele. Deixa eu te dizer, não veja a personalidade, veja a possibilidade. Olhe para as pessoas como possibilidades de Deus entrar na sua vida e de você entrar na vida dela. Pare de se vincular à personalidade. Eu não gosto do jeito dele, eu não gosto do jeito dela. Sim, e o jeito dele é o jeito dela, vai te impedir de receber o todo de Deus, o 100 por 1. Não faça isso. Não faça isso com você mesmo. Não se permita olhar para personalidades e ignorar as possibilidades que Deus tem. Os homens são portas. A partir de hoje, decida-se, dentro dessa igreja local, a olhar cada um que chega como uma porta para o cumprimento do destino de Deus. Homens carregam destinos. Homens são detentores, o pastor já ensinou isso. Guardiões proféticos. A resposta da sua oração inevitavelmente passa por um homem. Qual deles? Deixa eu te dar uma sugestão de irmão. Não fica procurando. Honra a todos. No meio da multidão dos conselhos, a sabedoria se levanta. Na multidão de homens que chegam na tua vida, um vai ser a chave que você precisa. Só que se você ficar procurando, você nunca vai achar. E segundo, vai destratar todos os outros. E Jesus não faria isso. Fé é andar sabendo que você é Cristo na terra. A vida de fé que agrada a Deus não é simplesmente ficar buscando, declarando e confessando sem entender e discernir o que está ao redor. Declara, busca e confessa, mas abre o teu radar espiritual, prestando atenção no que está ao seu redor. Eu declaro em nome de Jesus profeticamente que a partir de hoje portais no reino do Espírito estão sendo abertos para que você discirna. Eu declaro em nome de Jesus homens e mulheres chegando na sua vida para serem abençoados e abençoarem a sua vida. Esse não é um culto normal e ordinário, esse é um culto de reconciliação da sua vida com a humanidade ao seu redor. Em nome de Jesus eu declaro o espírito de sabedoria e de revelação se manifestando na sua vida em identificar homens. Identificar quem vai te abençoar e quem precisa ser abençoado por você. Você pode sentar. Eu já vou começar a encerrar. Cara, mosco, eu sei que os homens não são perfeitos, mas Deus pode usar homens imperfeitos para te abençoar. Ele fazia isso o tempo todo. Elias era um mal-humorado carrancudo, pelo que eu entendo da Bíblia. Elias era um cara temperamental, mas ele carregava destinos. Tem tanta coisa para falar sobre isso, mas eu quero encerrar só esse assunto
falando para você. Espírito Santo, me lembre a palavra. Por favor, Espírito Santo, me lembre a palavra. Obrigado. É endosso. Você sabe o que é um endosso? Um endosso significa eu aprovo, autorizo, chancelo. Pode confiar. Você só precisa de um endosso para fechar um negócio, para conseguir um novo emprego. Você só precisa de uma pessoa que fale bem de você no lugar certo. Eu estou vendo pelo Espírito. Pessoas essa semana falando bem de você para outras. Enquanto você dorme, enquanto você trabalha, enquanto você ora em línguas no seu lugar secreto, pessoas estão dizendo, sabe o João? O João é confiável, pode dar um emprego. Aleluia. Sabe aquele irmão, sabe aquela pessoa? Eu não conheço ela muito bem não, mas eu aprovo a contratação dela. No ano passado eu assinei um contrato com um ministro internacional, um homem de renome, um homem de grande relevância no reino. E na hora que ele me chamou para trabalhar com ele, a primeira coisa que ele disse foi, sabe, falam bem de você. Endosso, diga endosso. Irmão, o que falta é o endosso certo. O que falta é a influência certa. Deixa eu te ensinar bem breve uma coisa. Quando alguém te endossa, essa pessoa está emprestando a reputação dela a você. E muitas vezes, você vai passar a vida inteira e não vai conseguir a reputação que ela tem. Você entendeu isso? Muitas vezes você recebe endosso de uma pessoa que tem reputação em alguma área. E se você não discerne isso, você acha que é só um QI, um que indica. Porque eu tenho um peixe. Não. Ela está emprestando a reputação dela. Ela está entregando o nome dela, o nome que ela construiu ao longo de anos. Anos de fidelidade, anos de trabalho, anos de comprometimento. Ela está dizendo, olha, eu, com toda essa bagagem, digo, pode confiar. Agora deixa eu te dizer, se o preço para você garantir o endosso for a honra, pague. Se você identifica que um homem carrega a chave que você precisa para abrir a porta da tua vida, paga o preço. Paga o preço de submeter esse homem, mas eu não gosto do jeito dele. Não importa, ele tem a chave que vai resolver tudo. Paga o preço. Qual é o preço? É honra? É suportar? Suportai-vos uns aos outros? Paga o preço. Não importa o preço. O que você está buscando é o endosso. Porque Deus só pode abençoar homens usando homens. O problema do paralítico de Betesda não era misericórdia. Havia misericórdia. De tempos em tempos um anjo descia. O problema não era poder. O anjo trazia poder. O problema, quando Jesus perguntou, é toda vez que um anjo vem, eu não tenho um homem que me leve até lá. Deus usa homens para abençoar homens. O louvor já pode subir. Aleluia, estamos indo bem, Espírito Santo, obrigado. Eu vou concluir te dizendo que se você só vê partes separadas, você não tem imagem. Se você só olha, meu Deus, o que eu vou dizer? Se você só olha para o grupinho que você gosta na igreja, você não vê a igreja. Mas eu só gosto dela e dele, e dela e dele, só almoço com ele. Você não está vendo a igreja. Você não está vendo o que Deus está vendo. Deus está olhando de cima e dizendo assim, tá, tem uma parte do quebra-cabeça aqui, tem outra parte do quebra-cabeça ali, mas eu, Deus, estou esperando essas duas grandes partes se juntarem para que a imagem se forme. Você já viu um cacho de uva? Várias uvas. Várias uvas. Eu gosto da época de Natal, a gente compra caixas de uvas. E são várias uvas, não são todas do mesmo tamanho, mas elas estão todas juntas, é um cacho de uva. É muito mais bonito um cacho de uva, não sei se você já parou para prestar atenção, uma uva solta é muito sem graça. Mas quando você vê um cacho, isso aqui sai? Sai.
É natural isso, né? Misericórdia. Desculpa, não resisti. Um cacho de uva. Meu Deus, é lindo. Mas só porque é um cacho. Eu quero que você guarde essa imagem. Quando o vinho, que simboliza a alegria do Senhor, vai ser produzido, uma uva só não dá. É necessário um cacho. O que o Espírito está querendo estimular aqui hoje é unidade. Salmo 133 diz que na unidade Deus opera. Oh, a coroa veio comigo. Na unidade Deus opera a bênção, porque eu atraio o reino, entendeu? Glória a Deus. Sabe, Lucas 4,18, Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu. O pastor citou isso, só que no profeta Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos. Só que em Atos 2, o que estava sobre Jesus foi derramado sobre nós. João capítulo 1, versículo 2, versículo 20 diz: vocês têm a unção que procede do santo. Aquela unção que Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu, a mesma unção operando hoje. Deixa eu te dizer, a mesma unção que Jesus tinha opera sobre você. A questão é que você tem a tendência de achar que você sozinho opera na unção que Jesus tinha. Não é possível. Você só pode operar na unção que Jesus tinha quando você está em corpo. É certo que o corpo vai te enviar para um lugar e aí você individualmente vai atuar. Como diz o pastor Wilson, tem lugares que eu chego que você não vai chegar. Eu entendo isso, mas é sempre aqui que as baterias são recarregadas. Não tem como recarregar suas baterias em outro lugar que não aqui. Entenda isso. Você vai chegar em níveis de unção na sua casa, mas ainda não vai alcançar o nível pleno da unção, porque é na plenitude de Cristo que a igreja, que a plenitude da unção se manifesta. Eu vou encerrar te dizendo, vai comigo em Gênesis capítulo 11. Aleluia. Estou em Gênesis capítulo 11. Você conhece a história? Os homens se uniram para construir a Torre de Babel. Sabe o que é que havia nesse momento? Diga, unidade. As pessoas veem esse evento da Torre de Babel como um evento ruim, como algo mau. Ah, Deus veio e derrubou e confundiu. Entenda, independentemente do evento isolado, o princípio permanece. A Bíblia diz no versículo 5: e o Senhor desceu para ver o resultado da unidade. Você não leu assim? Vamos lá. E o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. O versículo 6 vai te mostrar que a cidade e a torre eram resultado da unidade, porque no versículo 6 ele diz: e o Senhor disse: eis que o povo é um. Diga, unidade. E todos eles têm uma língua. E isto eles começaram a fazer. Ouça, eu estou lendo a King James. E agora nada lhes será restrito do que imaginam fazer. O que você imagina fazer vai ser alcançado. Mas o que a igreja imagina, incluindo você como corpo, nada, nem ninguém pode impedir. Se fosse você, e eu deixo isso como sugestão de irmão mesmo, conselho, talvez nem tanto, não chega a tanto, mas uma boa sugestão. Sabe aquela imagem que foi mostrada no vídeo? Conversa com o pastor, conversa com o pessoal da mídia. Eu quero essa imagem. Eu quero essa imagem, a imagem de cima da região. E eu quero a visão escrita, 5 quilômetros para o norte, 5 quilômetros para o sul. A influência se espalhando. Pega aquilo e faz daquilo um ponto de oração na tua vida. Porque Jó, capítulo 42, diz que enquanto Jó orava pelos seus amigos, o Senhor o abençoou. É enquanto você intercede pela visão inteira, que o resultado que você precisa para o seu caso individual é entregue. Lembre-se, você está num grupo, num corpo feito de homens, para homens, onde Deus opera a bênção. Fique de pé, vamos orar.